bem-vindo a mais uma leitura bíblica diária, não é verdade? Estamos aí caminhando aí para a finalização do livro de 1 Samuel. Glória a Deus, graça e paz, bom dia a todos, no nome de Jesus. Bom dia, bom dia, bom dia. Clica aí, convida seu irmão para participar mais um dia de leitura diária bíblica, amém? Convida aí o pessoal. Ontem não deu para a gente estar na live, mas hoje nós já retomamos, então chama o povo aí, fala: povo, o bispo voltou. Ontem não deu para fazer, mas hoje estamos de volta, amém? Estamos de volta aí no nome de Jesus. Clica aí, convida. Graça e paz a todos. Bom dia, Bispa Meire, tudo bem? Thaís, Dani e os demais que estão chegando aí no nome de Jesus. Hoje é já estamos aí em 65 lives, não é verdade? Olha só, 65 lives. Né? Ou melhor, 65 dias de leitura, né? Nem sempre deu para fazer live, mas estamos aí fiéis em 65 dias de leituras. E hoje a gente encerra, né? Hoje nós encerramos aí o livro de 1 Samuel. Claro que hoje a proposta é ler mais, né? Mais do que a gente costuma ler. Hoje a leitura era do dia 25 ao 28, e aí nós vamos ler 3 capítulos a mais, né? 29, 30 e 31. É pequenininho, é apenas um pouquinho mais aí, mas isso vai trazer uma compreensão melhor da história, para a gente poder finalizar. E ontem eu não consegui fazer a live, né? Que era do dia do capítulo 21 ao capítulo 24, tá bom? Aí eu vou fazer um resumo aqui da leitura do que foi, porque eu quero me basear num texto. Hoje eu quero me basear num texto, irmãos, que traz muita confusão, né? Você que já fez a leitura hoje, né? Talvez você já possa ter lido ele, ou então você que não fez a leitura ainda, mas que você conhece esse texto, você vai entender aquilo que eu estou falando, né? Você vai entender porque esse texto ele é um texto que dá muita confusão de entendimento, né? Que é o texto de 1 Samuel, capítulo 28, tá? Esse é o texto que eu quero me basear hoje, tá bom? É o texto que eu quero me basear, tá bem? Vai ser uma leitura bem interessante, porque é um texto que traz muita confusão, às vezes, no meio da igreja, do entendimento, o que é que aconteceu aqui, né? E aqui eu quero falar um pouco com vocês, tá bom? Mas vamos lá, aqui no capítulo 24, foi a nossa leitura de ontem, né? 24, 25, 26... 24, 25, 26, ou melhor dizendo, desculpa, 21, 22, 23 e 24, né? A leitura de ontem foi 21, 22, 23 e 24, do 21 ao 24. Nós vamos ver aqui, quando Davi foge de Saul, né? Saul tramando matar Davi, né? A gente vai ver nesse texto de 1 Samuel, nós vamos ver isso se repetir algumas vezes, né? Saul querendo matar a Davi, melhor dizendo, Saul querendo matar a Davi, porque Davi era o seu sucessor, né? Deus havia colocado Davi como substituto de Saul, e Saul não estava aceitando essas mudanças, e a gente já detalhou qual foram os motivos de Deus ter mudado, né? O reinado, trocado o reinado de Saul pelo reinado de Davi. Então Deus já escolhe e estava mudando. E aqui Saul descobre de fato que quem era Davi, que Davi iria substituí-lo no rei. Deus já havia escolhido isso. E aí, claro que Davi foge, aí Davi vai fugir para uma cidade
né, perto dos Amalequitas, né, uma cidade dos Amalequitas, ele vai fugir para lá, tá bom? Primeiro ele foge ali para o... Deixa eu só lembrar aqui. Ele vai primeiro, na realidade, para os sacerdotes, né? Chegando lá, ele pede alimento para o sacerdote diz que a única coisa que tinha era o pão sagrado, e os sacerdotes dá de comer para o pão, dá de comer para Davi o pão sagrado, e também dá a espada de Golias, né, que estava ali na tenda, né, com o sacerdote, estava com o sacerdote, e o sacerdote dá para Davi a espada de Golias que estava com eles. No capítulo 22, a gente vai ver onde Davi entra na tão conhecida caverna de Adulão, né, onde se reúne com ele, né, vários homens, e claro que homens ali necessitados, né? Então muitos homens se reúnem a Davi, um número muito expressivo mesmo, né, em torno de 400, se não me falha a memória, né, foi um número de 400, deixa eu ver, quando souberam disso, seus irmãos e parentes foram encontrá-los ali. Logo, outros começaram a chegar, pessoas aflitas, endividadas e descontentes, né? Então, se reuniram bastante, cerca de 400 homens, isso mesmo, né? Davi acabou se tornando líder de cerca de 400 homens ali na caverna de Adulão, né? Nesse decorrer, Saul ele encontra com os sacerdotes que haviam recebido a Davi, né? O sacerdote Aimeleque, e ali ele mata, né? Saul mata, ou dá orientação para matar. Doeg mata, né, mais de 85 sacerdotes, né? E seus familiares ali por causa desta visita de Davi, né? Davi visita esses sacerdotes, come do pão sagrado, e o sacerdote dá a espada de Golias para Davi levar, e isso provoca uma ira em Saul, né? E ali nós vamos ver esse massacre sacerdotal que Saul comete contra os sacerdotes. Embora quem mata propriamente não é Saul, né? É Doeg que mata, né? Doeg que mata os sacerdotes, mas ele mata a mando de Saul, né? E aí Davi vai aqui no capítulo 23 para a cidade de Keila, ele protege a cidade de Keila. Depois Davi vai para o deserto e se esconde, e aqui Davi estava se escondendo de quê, irmãos? De Saul. Saul estava procurando matar. Mas a gente já conhece a história, né? No decorrer da história, Deus entrega o rei Saul várias vezes nas mãos de Davi. Mas Davi tinha Saul realmente como um pai, como um rei sagrado, né? Um rei que havia sido separado por Deus, e Davi jamais colocaria a mão. E é uma das expressões que Davi disse, né? Que o Senhor me livre de fazer tal coisa, aqui no capítulo 24, versículo 6, né? Que o Senhor não me livre, melhor dizendo, de fazer tal coisa ao meu Senhor. E aqui ele está falando do ungido do Senhor, que é Saul, né? E atacar aquele homem a qual o Senhor ungiu como rei. Então, Davi jamais tenta contra a vida de Saul, até porque ele entendia o chamado, a proposta de Deus. Apesar dos erros de Saul, Davi tinha uma consideração muito grande pelo rei Saul, e não ia tentar contra ele, tá bom? Nesse decorrer, Samuel morre, né? Samuel morre no capítulo 25, nós vamos ver a morte de Samuel, e aqui a gente começa a nossa leitura de hoje, né? E a leitura de hoje vai falar de uma mulher importante, né? Eu gosto muito de observar a Bíblia e destacar as mulheres, né? Relevante. E aqui nós vamos ver uma mulher importante, Abigail, né? Que acaba se tornando esposa de Davi, né? Nabal, ele é um homem rico, e aí ele não
ele não serve bem, né? Ele é da família de Caleb, então, mas ele não serve bem ao rei Davi, né? Ele não serve bem, e aí Davi se ira contra Nabal, se levanta mesmo contra ele, tendo disponibilidade de matar todos, exterminar todos da família. Mas aí aparece essa mulher Abigail, a esposa de Nabal, e intercede, né, a Davi, e ali Davi poupa essa mulher, né, poupa ela até porque ela serve Davi, né, aquilo que o seu marido Nabal não faz, que é servir bem o rei, que é alimentar, né, Davi aqui como alguém tão conhecido do exército de Israel, né? Nabal não serve a Davi, mas aí Abigail serve muito bem, e aí mais na frente Nabal enfrenta uma batalha, acaba morrendo, e Davi decide assumir Abigail como sua esposa, aqui no capítulo 25, tá bom? No capítulo 26, mais uma vez, há uma oportunidade de Davi matar Saul, mas Davi não mata. Mais uma vez, Davi mostra bondade e misericórdia, né? E aí, claro, Davi foge para a terra dos filisteus, né? Ficam ali escondido no rei, próximo do rei Aquis, né? Tentando se proteger de Saul, né? Não adianta, a proposta era se proteger de Saul. E aí, aqui no capítulo 28, é onde eu quero gastar um pouquinho mais de tempo hoje, tá bom? Por que eu quero gastar? Porque, como eu disse, é um texto que causa muita confusão na mente da igreja, na mente dos cristãos, né? Devemos ou não devemos consultar médium? Nós vamos ver aqui na Bíblia. E outra, esse texto é um dos textos que algumas religiões usam para falar, irmãos, que pode, né? A Bíblia libera a consulta de médium porque Saul consultou. Então nós vamos ler aqui o texto para a gente entender ponto a ponto, tá bom? E esse texto aqui é muito importante haver uma compreensão. A Bíblia condena, né? Deus condena a prática de feitiçaria, tá? Deus condena, né? Às vezes a gente vai ver alguns feiticeiros aí dizer que adora a Deus, que crê em Deus, crê em Yeshua, que crê em Jesus, mas para os israelitas, tá? Para os israelitas, isso é uma prática proibida, tá, irmãos? É uma prática proibida, tá bom? Então, se de repente você tiver alguma pergunta sobre esse texto, tá bom? De 1 Samuel capítulo 28, você pode fazer aqui a sua pergunta, se você já tiver lido esse capítulo. Se não, você escute aí que nós vamos ler, tá bom? Vamos ler agora, 8 e 18, acredito que dá tempo. Paz aos demais aí que chegaram, a Márcia, a Selma, Neia, tá bom? Graça e paz, sejam todos bem-vindos. Vamos lá? Olha lá, diz assim, ó. Vamos lá comigo, 1 Samuel, capítulo 28, verso 1. Diz assim: Naqueles dias, os filisteus reuniram as suas tropas para outra guerra contra Israel. O rei Aquis disse a Davi: Saiba que você e seus homens sairão a batalhar comigo. Está bem, disse Davi. Agora o Senhor verá por si mesmo o que somos capazes de fazer. Então Aquis disse a Davi: Colocarei você como meu guarda pessoal enquanto eu viver. Neste tempo, Samuel já havia morrido e todo Israel tinha chorado a sua morte. Estava sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado da nação todos os médios e todos os que consultam os espíritos dos mortos. Os filisteus acamparam em Sunem e Saul reuniu todo o exército israelita e acampou em Gilboa, né? Quando Saul viu o imenso exército dos filisteus, entrou em pânico, consultou o Senhor a respeito do que deveria fazer,
Mas o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem pelo Urim, nem por profetas, né? Então Saul ele busca constar, mas irmãos, Deus já tinha riscado Saul, né? Deus já tinha abandonado Saul. Então Deus não se revelaria a Saul de maneira alguma devido às suas obediências, né? Então Saul disse aos seus conselheiros: procurem uma mulher que seja médio, para que eu pergunte a ela o que fazer. Então, olha lá o objetivo. O objetivo era perguntar o que fazer, tá? Seus conselheiros responderam: há uma médium em Edom. Então Saul se disfarçou com roupas comuns e, acompanhado de 2 de seus homens, foi à noite à casa da mulher. Preciso falar com um homem que está morto, disse ele a ela, a mulher. Você pode invocar o espírito dele para mim? Quer que me matem? Respondeu ela. Você sabe que Saul expulsou todos os médios e todos os que consultam os espíritos dos mortos. Por que prepara uma armadilha contra a minha vida? Saul, porém, jurou em nome do Senhor e prometeu: tão certo como vive o Senhor, nenhum mal lhe acontecerá por isso. Por fim, a mulher disse: de quem é o espírito que devo invocar? De Samuel, respondeu Saul. Quando a mulher viu Samuel, gritou: você me enganou, você é Saul. Não tenha medo, disse o rei. O que você vê? Vejo um Deus, e aqui está com Deus minúsculo, subindo da terra, disse a mulher. Qual é a aparência dele? Perguntou Saul. É um ancião envolto num manto, respondeu ela. Saul entendeu que era Samuel e se curvou diante dele com o rosto em terra. Então Samuel perguntou a Saul: por que me perturba, chamando-me de volta? Porque estou muito angustiado, respondeu Saul. Os filisteus estão em guerra contra mim. Deus me abandonou e não me respondeu por meio dos profetas, nem por sonho. Por isso chamei o Senhor para que me diga o que fazer. Samuel, porém, disse: por que me consultar se o Senhor o abandonou e se tornou seu inimigo? O Senhor fez exatamente conforme tinha dito por meu intermédio. Rasgou de suas mãos o reino e entregou a outro, Davi. O Senhor lhe fez isso hoje porque você se recusou a executar a ira ardente dele contra os amalequitas. Além disso, o Senhor entregará você e o exército de Israel nas mãos dos filisteus. Amanhã você e seus filhos estarão aqui comigo. O Senhor entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. No mesmo instante, Saul caiu estendido no chão, paralisado de terror, com as palavras de Samuel. Estava fraco de fome, pois não havia comido nada durante todo aquele dia e toda a noite. Quando a mulher viu quando ele estava perturbado e disse: meu senhor, obedeci a sua ordem e arrisquei a minha vida. Agora faça o que digo e deixe que eu lhe dê alguma coisa para comer, a fim de que recupere as forças para a viagem de volta. Né? Então, aqui nós temos um texto, no capítulo 28, nós temos um texto que confunde, né? Ou, na realidade, ele é claro, mas algumas pessoas acabam se confundindo com essa permissão ou com essa atuação dessa mulher invocando os mortos, né? Invocando os mortos. Um dos primeiros pontos que nós precisamos analisar, irmãos, um dos primeiros pontos que nós precisamos analisar é o que o Novo Testamento vai nos dizer sobre a morte. O que é a morte? O que o Novo Testamento nos diz sobre a morte? O Novo Testamento vai nos dizer que morreu
segue-se o juízo, né? A Bíblia vai nos informar isso. Morreu, segue-se o juízo. Então, uma pessoa quando morre, ela já é destinada ou para a condenação eterna ou para a vida eterna, tá bom? Não tem essa coisa de purgatório, não tem essa coisa de uma alma ficar vagando, não tem, tá? O primeiro ponto que nós precisamos trazer aqui à existência quando olhamos para esse texto é que quando uma pessoa morreu, ponto, seguiu o juízo, tá bom? Seguiu o juízo. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto que nós precisamos lembrar, irmãos, é que Jesus vai nos contar uma parábola, e nessa parábola que Jesus vai contar, Jesus vai trazer realidades do que é o mundo espiritual, concernente a mortos, né? Na parábola de Jesus, Jesus fala sobre algo espiritual que nenhum homem tem acesso, que é o tal chamado Hades, ou Seol, né? Seol, ou Tártaro, né? Hades, Seol, Tártaro, são todas regiões infernais, né? De um lado, e do outro lado nós temos o seio de Abraão, e o que divide o seio de Abraão é um abismo. Então, Jesus não utiliza de uma fábula, Jesus não utiliza de uma mentira para falar algo extremamente sério, que é a parábola do rico e Lázaro, tá lembrado? Então essa parábola vai falar de coisas espirituais, aonde fala do Hades, do Seol e do seio de Abraão. Então, que dois lugares são esses, meu bispo? Esses dois lugares, irmãos, eram os lugares aonde as almas eram direcionadas após a sua morte, tá? Jesus está dizendo que todas as vezes que uma pessoa morresse, tá lembrado? Por isso que ele conta a parábola do jovem e o rico, ou melhor, de Lázaro e o rico, né? Lázaro e rico. Lázaro era um homem humilde que ficava assentado à entrada da casa do rico, e o rico dava esmola, o rico, né, via o Lázaro e o desprezava, mas no dia que Lázaro morreu, Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico foi para o Hades, para o Seol, né? E ali, nessa parábola, Jesus conta que Lázaro estava no seio de Abraão, lugar verdejante, e o rico estava numa região árida, ressequida, e que era separado. E aí o pai Abraão, né? O pai Abraão o vê, e aí ele pede: pai Abraão, me permita que Lázaro coloque, né, a mão na água e me dê uma gota de água aqui, né? E aí o pai Abraão disse que isso é impossível, porque o que separa, né, os dois mundos ali, né, os dois lugares, né, o Seol e o seio de Abraão era o abismo, então não tinha acesso. E aí a parábola que Jesus conta é que o homem rico diz: permita, pai Abraão, que eu vá avisar aos meus parentes, ou permita que Lázaro, né, vá e avise os vivos, né, do que é real, que é uma realidade, né, a condenação eterna, né, e a absolvição eterna é real, para que eles não vivam de qualquer forma. E aí o pai Abraão diz que os vivos tinham Moisés e a lei, e se não acreditassem nos vivos, por que acreditariam nos mortos, né? Então, essa é a parábola que Jesus que nos dá embasamento desse texto, tá? Então vamos entender. Hoje eu não vou aqui falar de religião X, Y e Z, mas hoje, irmãos, nós que somos cristãos conhecemos diversas religiões que trabalham com espíritos malignos que vão mentir a sua identidade, dizendo que é um parente que morreu, dizendo que é um parente, como a gente vai ver em muitas religiões, e ali psicografa, escreve, fala: vai buscar isso que estava escondido, e nós entendemos como um espírito maligno que está ali usurpando. A gente até chama de espíritos familiares, porque são espíritos que
acompanham as famílias e depois, quando o ente querido morre, ele usurpa o lugar do ente querido, dizendo que a pessoa aí não é, porque se a Bíblia está dizendo que morreu, segue-se o juízo, não há nenhum motivo de Deus permitir que uma pessoa passe do plano espiritual para o plano plano físico. Não há possibilidade alguma dessa intervenção, tá? Desse acontecimento. Mas aqui nesse texto, meu bispo, nós vamos ver uma médium consultar. Irmãos, escuta, se nos dias atuais, como eu estou dizendo, Satanás engana as pessoas, dizendo, e a Bíblia vai dizer que ele, se possível, até se transformaria em um anjo de luz para enganar a muitos, né? Por que que ele não enganaria com um ente querido? Se ele pode se fantasiar de um anjo de luz, um ente querido de alguém seria a coisa mais fácil para ele. Afinal de contas, Satanás é velho, habilidoso e inteligente. Não é onipresente, não é onisciente, mas acompanha. A Bíblia vai nos dizer que o maligno está ao nosso derredor a todo momento, rugindo como leão, procurando quem possa tragar. Então, existe uma evidência maligna, tá? Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender aqui é que, de acordo com a palavra, há uma impossibilidade gigantesca de alguém que morreu. Eu não estou falando de espíritos malignos, estou falando de ser humano, alguém que morreu, vir para esse plano. Por quê? Porque ele já experimenta o juízo, tá? Ele morreu, ou ele já foi lançado no abismo, em trevas, ou ele já foi mandado para o paraíso. Hoje nós sabemos que após a morte de Jesus não existe mais seio de Abraão, né? Houve um rompimento, tá? Hoje todas as pessoas que morrem, elas são levadas para o paraíso, tá bom? Que foi inaugurado lá com aquele ladrão, segundo ladrão da cruz, chamado Dimas, né? Jesus diz para ele na sua morte: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, o paraíso foi inaugurado. Então, todas as vidas, todas as almas que morrem vão para o paraíso, não vão mais para o seio de Abraão, tá bom? Porque hoje a base da vida não está mais em Abraão, está na pessoa de Jesus. Antes, Jesus estava sobre o patriarca Abraão, mas hoje não está, tá bom? E aí as pessoas, bispo, que morrem, elas já vão para a condenação. Já vão. Jesus disse, né? Morreu, segue-se o juízo, né? A palavra de Deus vai nos mostrar isso, né? Morreu, segue-se o juízo. Por isso que não existe, embora não critico, não existe nada o que eu possa fazer, não existe nada o que você pode fazer depois que uma pessoa morreu, irmãos. Enquanto ela estava viva, ela pôde se arrepender, se redimir, ok. Depois que ela morreu, acabou. Não existe missa de 7 dias, 7º dia, 21 dias, novena, trezena, não existe nada disso. Acabou. Eu vou acender uma vela para iluminar para o meu parente. Acabou, irmãos, não existe isso. Tá? Nada do reino dos vivos vai influenciar o reino dos mortos, porque está num outro plano e ponto final. Nós não podemos absolver alguém que já passou pelo juízo. Ele não será julgado. Nós vamos ter um julgamento, e aí a gente vai para um campo escatológico, né? Nós vamos ter o julgamento um dia, mas esse julgamento não é para julgar se ele será culpado ou inocente. É um julgamento de execução de sentença, tá? Quando a Bíblia fala de julgamento dos últimos dias, é um julgamento de execução de sentença, porque todos nós já fomos julgados na nossa morte. A partir do momento que morremos, ou nós fomos para o paraíso com Jesus, ou nós vamos para o Hades, lugar de condenação, e esperar o grande dia. Ponto final. Tá bom? Isso ficou claro? Agora vamos analisar alguns pontos aqui que traz confusão. Então, primeiro que Saul vai consultar esta mulher com o objetivo de trazer a Samuel. Agora, quem diz, irmãos, quem diz que é Samuel? Quem diz?
nem a mulher dizia quem era Samuel, tá? Nem a mulher. Escuta, Samuel era um profeta, era um juiz, era um sacerdote muito conhecido na sua região, tá? Nós não vamos ouvir falar de um homem tão conhecido como Samuel na sua época. Todo mundo conhecia o profeta. O povo de Israel, né, as nações vizinhas conheciam quem era este profeta, né? E esta médium aqui, ela diz não conhecer, tá? Porque ela olha, vamos lá, olha só, alguns pontos que nós precisamos analisar. Depois, claro, o texto diz aqui afirmando, né, usando-se do nome de Samuel, mas não era Samuel, tá? Então, olha lá, diz assim, ó, Saul, versículo 10, capítulo 28, versículo 10. Saul, porém, jurou em nome do Senhor e prometeu, tão certo como vive o Senhor, nenhum mal lhe acontecerá. Por fim, a mulher disse que, de repente, um espírito desculpa. Por fim, a mulher disse, de quem é o espírito que devo invocar? De Samuel, respondeu Saul. Quando a mulher viu Samuel, gritou, você me enganou, você é Saul, né? Não tenha medo, disse o rei. O que você vê? Aí ela diz, vejo um Deus subindo da terra, disse a mulher. Então vamos lá. Desde quando Samuel era Deus? Desde quando? O que lhe traria, né, a visão de uma mulher, de uma médium, ao dizer que, ao ver, a consultar mortos, vê um Deus? Olha lá, e aqui está com Deus minúsculo, vejo um Deus subindo da terra, né? E disse a mulher, qual é a aparência dele? Perguntou Saul. É um ancião envolto num manto, então uma roupa comum da época, tá? Respondeu ela. Saul entendeu. Olha só o que o texto vai dizer. Saul entendeu que era Samuel e se curvou diante dele com o rosto em terra. Então, aqui não é Samuel, aqui há uma interpretação de que Saul entende que era. Pelos traços que a mulher relata, né, ele entende que era Samuel, né? Olha lá, olha lá. Então aqui a gente começa a analisar o texto. Não era de fato Samuel. Aqui era um espírito de engano, irmãos. Aqui era um espírito maligno que estava enganando aquela mulher, como de praxe, né? Satanás como enganador. Então ele estava enganando aquela mulher, enganando a Saul, desculpa, enganando a Saul, né? E aí Saul entende que era Samuel e ele se curva diante de Samuel, né? Então Samuel, o texto vai dizer, porque ali é um nome sugestivo, não é que era Samuel, é um nome sugestivo do texto. Então Samuel perguntou a Saul, por que me perturbas, chamando-me de volta? Porque estou muito angustiado. Então, irmãos, Jesus afirmou no Novo Testamento, esclarecendo para nós toda a dúvida, é impossível que os mortos vão até os vivos. Mas vamos lá, vamos seguindo, e aqui eu vou provar alguns pontos importantes, tá? E ele vai falar sobre que ele consulta a Deus, e Deus não permite, né, não responde. Versículo 16, Samuel, porém, disse, por que me consultou, se o Senhor o abandonou e se tornou seu inimigo? O Senhor fez exatamente conforme tinha dito por meu intermédio, né? Rasgou de suas mãos o reino e entregou a outro, Davi. O Senhor lhe fez isso hoje porque você se recusou a executar a ira ardente dele contra os amalequitas. Além disso, o Senhor entregará você
e o exército de Israel nas mãos dos filisteus, e amanhã você e seus filhos estarão aqui comigo. Então, aqui comigo aonde, irmãos? Preste atenção. O texto diz, e vocês estarão amanhã aqui comigo. Aqui comigo aonde? No seio de Abraão ou no Hades? Aqui comigo aonde? Tá? Então aqui é uma pergunta. Primeiro, Samuel estaria no mesmo lugar que Saul? Ou Saul estaria no mesmo lugar que Samuel? Samuel era um ungido do Senhor, e eu garanto e acredito que Samuel foi salvo. Samuel foi para o seio de Abraão, afinal de contas era um homem justo que obedecia à lei e aos profetas. Agora Saul não. Saul era um desobediente, pecou contra o céu, pecou contra o Senhor, cometeu crime matando homens inocentes, matou sacerdotes inocentes. Então, Saul não iria para o mesmo lugar que Samuel. Saul não iria para o seio de Abraão. Saul seria condenado, tá? Saul seria condenado, tá bem? Então ele não estaria no mesmo lugar, ele não estaria no mesmo lugar que Samuel. Tá? Então aqui a gente vê um espírito de engano, tá? Porque Samuel não estaria, né? Samuel não estaria no mesmo lugar. Não há possibilidade alguma, irmãos. Tá? Os homens rebeldes, os homens que desobedeceram a Deus eram condenados ao abismo. Tá? A gente vai ver isso lá com Datã e Abirão, né? Corá, Datã e Abirão, quando eles se levantam contra Moisés, a Bíblia vai dizer que o próprio abismo abre, né, a boca e engole aqueles homens. Tá? Então, os homens que praticavam pecado, os homens que quebraram a lei do Senhor, as leis de Deus, não obedeceram, eles foram mandados para o abismo, para o inferno, para o Seol ou para o Tártaro, seja qual for o nome que você acredite e utilize. Mas Samuel não estaria neste mesmo lugar. Samuel não estaria no abismo, tá bom? Samuel estaria no seio de Abraão. Então, seria impossível. E aí, o espírito, o suposto espírito aqui que falava que era Samuel, disse, né? Então, o Senhor olha lá, além disso, o Senhor entregará você ao exército e o exército de Israel nas mãos dos filisteus. E amanhã você e seus filhos estarão aqui comigo. O Senhor entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. Então olha lá. Só esse texto, irmão, só esse versículo 19 aqui do capítulo 28, nos tira a visão de que esse aqui não era Samuel, era um espírito de engano. Realmente o maligno conduziria a Saul até as trevas. Realmente o maligno iria conduzir Saul até as trevas, até o abismo mesmo. Tá? Então ele seria conduzido até as trevas, de fato. Tá? Esse espírito não era Samuel. Tá bom? Até porque era pecado. Então, como que uma prática pecaminosa traria alguém que era santo, alguém que era separado, alguém que... E quando eu estou dizendo santo, estou falando de uma santidade em obediência, tá bom, irmãos? Uma santidade em obediência que era Samuel, tá? Então aqui é uma suposta afirmação, tá? Não é de maneira alguma, tá? De maneira alguma aqui é Samuel, tá? De maneira alguma. Então, qual que é a ressalva? Não se deixe ser enganado, irmãos. Hoje, quantos cristãos, escute, quantos cristãos hoje sendo enganados? Quantos crentes hoje sendo enganados por religiões de nova era, tantas religiões e dogmas que são apresentados,
sabe? E são enganados. E por que são enganados? Porque a maioria dessas pessoas que são enganadas não conhece as Escrituras Sagradas. Não conhece o que a Bíblia diz, sabe, sobre muitas coisas e principalmente sobre a eternidade. A Bíblia vai nos falar muitas coisas sobre a eternidade, sobre uma vida depois da morte, tá bom? A Bíblia vai nos falar claramente qual será o nosso destino, o que vai acontecer. E a Bíblia fala tanto sobre antes de Jesus quanto após Jesus, tá? Então existe clareza, apesar de nenhum morto, nenhuma pessoa morta ter voltado à vida para falar, né, do que é lá do outro lado, como que funciona, né? Ninguém foi para o outro lado, passou dias lá e depois voltou, né? Ninguém foi para falar, né? Então a Bíblia vai nos dizer com muita clareza, sabe, com muita clareza. E, irmãos, eu duvido. Ah, pastor, mas eu já ouvi testemunho do irmão que foi condenado, ele morreu, foi condenado para o inferno e depois Deus o absolveu. Eu já vi muita charopada, irmãos. Já vi muita mentira. Se a Bíblia está dizendo que se alguém morrer, seguir o juízo, acabou. Acabou. Porque senão Deus estaria sendo injusto. Por que Deus seria injusto? Deus daria oportunidade para uma pessoa e não daria para outras. Por que Deus agiria com tanta tamanha injustiça? Será que o nosso Deus é injusto? Ele olha para mim e fala assim, não, eu vou permitir o Rodrigo ser condenado e depois que o Rodrigo for no inferno, lá ver realmente as dores, a condenação, eu vou absolvê-lo, ele vai para a terra e vai falar, não. Isso seria injustiça, tá? Por que Deus trataria alguns de uma forma e outros de outra? Então, não, Deus ele é justo. E a Bíblia vai nos dizer que cada um vai colher o que plantou. Então, que eu e você estejamos preparados quando a nossa hora for chegada. Porque depois da nossa morte, ponto final, vai se seguir o juízo. Ou você alcançará o paraíso em Jesus, vai alcançar o paraíso, ou você será encaminhado para o Hades, para o céu. Ponto final, a Bíblia diz isso. Então, quero deixar claro aqui em 1 Samuel, capítulo 28, não é Samuel, é um espírito de engano, é um espírito de adivinhação, atuando para enganar Saul, para manipular Saul, tá? E aqui é tão terrível, irmãos, que Saul, quando a gente vai ver lá na frente, os capítulos à frente, capítulo 29, 30 e 31, nós vamos ver que Saul morre a fio da sua própria espada. Realmente, o povo de Israel que vai batalhar com ele perde a guerra, mas ele se lança na espada e ele mesmo se mata a sua própria espada. O seu servo não tem coragem de tirar a sua vida e ele morre como suicídio. Depois os amalequitas, deixa eu só confirmar que esses são amalequitas. Depois os amalequitas arranca a cabeça de seu corpo, mas ele já estava morto. Tá bom? A Dani colocou aqui, né? Ele ainda é claro quando fala que o espírito vinha do chão, vinha de baixo, né? Então, há esta afirmação, né? Esta afirmação. Agora, claro, quando a gente vai analisar, Dani, esses textos, né? Vinha de baixo. Se a gente for analisar o contexto do seio de Abraão, tá? E o abismo, de acordo com a parábola de Jesus, os dois estavam no mesmo nível. Então, os dois viriam de baixo, tá bom? Se a gente for analisar seio de Abraão
e Hades, lugar de tormento, né? De acordo com a parábola de Jesus, os dois estão no mesmo nível, só que estão separados por um abismo. Então, se o Hades é baixo, é lá embaixo, logo o seio de Abraão também seria, tá bom? Então isso acaba não nos dando base para afirmar que era um espírito maligno, porque esta é a região, né? Não adianta, né? Todos estavam no mesmo plano, estou falando em questão de localidade, tá? O seio de Abraão não tinha uma representação de céu, como a gente tem hoje, paraíso por Jesus, né? Então Jesus muda isso. Então Jesus tira esta visão do seio de Abraão, Jesus traz a falência do seio de Abraão, porque Jesus pega todas as almas do seio de Abraão, do Hades não, todas as almas do seio de Abraão, e Jesus leva para o paraíso. Por isso que a Bíblia vai falar que Jesus vai lá no Novo Testamento, Jesus vai nas regiões de espíritos, né? Visita espíritos aprisionados e prega, né? Fala a esses espíritos. Então Jesus vai lá buscar, porque os mortos, né? Aqui vem uma visão escatológica novamente, né? Quando Jesus morre, irmãos, os vivos sabiam quem era Jesus. Os vivos sabiam que Jesus era o Filho de Deus, tá bom? Mas os mortos não conheciam. E a Bíblia vai dizer que Jesus precisava ser conhecido no céu, na terra e embaixo da terra, tá? Então, quando Jesus morre e desce às regiões de abismo, tá bom? E nós vamos ver as escrituras falar que ele vai até o inferno, toma a chave do inferno e da morte, né? Coloca em vergonha pública, né? A Satanás e seus demônios. Então, há muitos textos, o apóstolo Paulo vai declarando esses textos. Então, Jesus, quando vai a essas regiões, tanto o seio de Abraão quanto o abismo, né? Jesus vai falar, a autoridade está nas minhas mãos, tá bom? Está nas minhas mãos. E aí Jesus, ele leva todos os homens que são corretos para o paraíso, né? Para estar com Deus, tá bom? Jesus leva essas almas, porque o seio de Abraão hoje não existe mais, tá, irmão? O seio de Abraão hoje não existe mais. Hoje o que separa já não é um abismo, o que separa são os níveis. Hoje, de fato, Dani, quem morre está no paraíso, lugar celestial, tá? Paraíso, lugar eterno. Mas quem morre sem Deus está no Seol, está em abismo. Então hoje sim, tá? Vou colocar a mão aqui à frente. Então hoje sim estamos separados, né? Literalmente assim, em cima e embaixo, tá? Mas naquela ocasião não. Aquela ocasião era tudo no mesmo nível, de acordo com a parábola de Jesus, tá bom? Então estou usando aí como base a parábola que Jesus conta de Rico e Lázaro, tá? Então é isso aí, tá bom, pessoal? Hoje a hora já findou, então esse seria, tá, a visão. Então, quando qualquer pessoa vier questionar, mostre esses versículos, né? O versículo 14, que vai dizer que Saul entende que era Samuel, e o versículo 19, que vai falar que hoje mesmo estará no mesmo lugar que eu. Então, eu não consigo entender que se de fato era Samuel, por que Samuel estaria no mesmo lugar que Saul, sendo que Samuel foi obediente e Saul foi desobediente? Então não consigo entender, tá? No mesmo lugar. Não existe isso. No passado, irmãos, escuta, no passado, o homem para ser salvo, ele tinha que obedecer à lei. Ele era salvo por obedecer à lei, por cumprir os mandamentos de Deus. Mas quando o homem descumpria, ele era condenado à morte. Não apenas uma morte física, mas uma morte espiritual também, tá? Ele era lançado no Hades, e quem vai dizer isso é Jesus. Então Jesus está nos dizendo, né, o destino de duas almas. O rico que viveu, né, de qualquer forma, gozando do seu bel prazer, sem se importar com o seu próximo, e o Lázaro que teve uma vida muito difícil, mendigava, e Deus o absolveu, né? Deus o absolveu, levando ele para o seio de Abraão.
Então, há uma diferença, tá bom? Então, se alguém falar, se alguém apresentar, se alguém falar assim, não, mas a Bíblia diz que tá lá, ó, era Samuel. Irmãos, aqui, quando a Bíblia está dizendo que é Samuel, é um nome sugestivo, tá? E Samuel não era Deus. Samuel não tinha porte de Deus. Samuel tinha porte de profeta, de um homem comum. Não tinha esse porte todo, tá? Que representa. Saul tinha mais porte de Deus pela sua altura, pelo seu porte físico, do que Samuel, tá bom? Do que Samuel. Então, cuidado com essas confusões que outras religiões usam da Bíblia para tentar nos enganar. Usam das escrituras para tentar nos confundir e falar que é aceito. Irmãos, não é aceito, tá? E o apóstolo Paulo, você vê, isso é uma condenação no Velho Testamento, e no Novo Testamento nós vamos ver o apóstolo Paulo condenar práticas de necromancia, condenar práticas de feitiçaria. A Bíblia vai dizer, os feiticeiros, os idólatras não herdarão o reino dos céus. Tá bom? O apóstolo Paulo vai falar isso. E acabou. Aqui não é uma crítica, não é uma crítica, não. Aqui é a palavra de Deus, o que a Bíblia está dizendo. Quem está condenando essa prática não é uma visão pastoral, não é uma visão de uma igreja, é a palavra de Deus. É a Bíblia que está condenando a prática. E se a minha fé está baseada nas escrituras, logo o conceito dela me serve. Então quem está condenando a prática de feitiçaria é a palavra de Deus, tá? Então, não há aceitação. Amém, queridos? Que o Senhor possa te abençoar. Amanhã nós começamos com uma nova leitura, né? Com a nova leitura. 8º livro encerrado, é isso? 8º livro. Deixa eu ver lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9º livro encerrado hoje. Pela glória do nome de Jesus. Amanhã nós vamos para o 10º livro, 2 Samuel. Que Deus abençoe. Amém, irmãos? Amém? Vamos agradecer ao Senhor por mais esse tempo de leitura. Vamos? Sempre agradecendo a Deus. É verdade? Papai, nós queremos aqui agradecer por esse privilégio, melhor dizendo, de estar lendo a Tua palavra, de analisando os textos. Eu sei que talvez teria tantas coisas para a gente analisar hoje, desses capítulos que nós não lemos, falando do rei Davi, das suas conquistas, do seu temor, mas eu achei extremamente relevante poder falar desse capítulo 28 de 1 Samuel, que é um texto que traz muita confusão, muita dúvida, mas que ao mesmo tempo também tem muita clareza, né, nos mostrando realmente qual é a intenção da Bíblia a nos mostrar esse texto. Quero pedir que o Senhor traga clareza ao coração dos seus filhos e que nenhum de nós sejamos enganados por vã doutrina, como diz o apóstolo Paulo, com falsos ensinamentos de falsos profetas, falsas doutrinas, falsas religiões, Senhor. Que o Senhor sempre nos dê sabedoria e habilidade para não cair em tentação, para não ser levado, Senhor, sabe, a falsos conhecimentos, para que não haja uma apostasia da nossa fé na pessoa de Cristo Jesus, adorando tantos deuses, tantos ídolos que se aparecem em todas as religiões. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós e que a verdade, a palavra de Deus, possa ser a verdade que direciona a nossa vida na autoridade do nome de Jesus. Amém, queridos? Olha, que Deus abençoe o seu coração e a sua vida e esteja convicto, tá? Deus não permite consulta de mortos, tá bom? Deus não permite, amém? Que Deus abençoe a sua vida e até amanhã. Amanhã, 8 horas da manhã, estaremos aqui novamente, tá bom? No nome de Jesus. Tchau, tchau.